Olá pessoal, mais uma vez estou vindo aqui apresentar para vocês um compacto da aula do dia 8 de julho que tratou aí de econometria de séries temporais e em particular os testes de raiz unitária. Nós estamos aqui organizando um material que seja uma orientação para os estudos de vocês, para que possa auxiliar no momento em que vocês estiverem desenvolvendo a atividade que já foi por 2 aulas apresentadas para vocês e que agora exige de vocês aí um exercício de reflexão e de prática. Lembrando vocês que nós vamos tratar o capítulo 21 do Gujarati a partir da página 731. Lembro vocês também que foi apresentado um exercício no RStudio e esse exercício eu estou deixando disponibilizado para vocês no WhatsApp todo o procedimento, toda a programação, todo o script para que vocês possam praticar. Eu vou deixar com vocês a partir daquele exercício do Gujarati, no capítulo 21, em todo o procedimento. E no final desse material, eu deixo também uma orientação de como vocês vão exercitar até quarta-feira, dia 15 de julho, e entregar pelo e-mail econometria2ufpb até às 18 horas, o exercício de exploração da base de dados que vocês estão desenvolvendo aí a partir daquele conteúdo que apresentaram na primeira avaliação de vocês. Uma função de autocorrelação, teste de Q de Box-Pierce, em nível, teste de raiz unitária do modelo 1, 2 e 3 e com Dickey-Fuller simples e o Dickey-Fuller ampliado. Depois vocês transformam a série em logaritmo e vão fazer novamente o teste de raiz unitária, mas aqui somente o Dickey-Fuller ampliado, modelo 1, 2, 3, aí com o Dickey-Fuller ampliado. Obviamente, vocês vão concentrar mais no modelo Dickey-Fuller ampliado. Depois vamos fazer um exercício em primeira diferença. O logaritmo, transformado a série em logaritmo, vocês vão calcular a primeira diferença. Está aí todo o procedimento, vocês só aplicar e praticar aquilo que nós vamos desenvolver aqui também nessa aula. Só revisando, a gente passou em sala de aula pelos conceitos de processo estocástico, processo estocástico estacionário e a definição do processo estocástico estacionário, levando em consideração a estabilidade estatística dos 2 primeiros momentos. A média e a variância devem ser constantes. Depois fizemos uma apresentação bastante inicial do teste de estacionariedade pela função de autocorrelação, onde apresentamos o correlograma e fizemos o exercício para que vocês tivessem uma visualização de como que está o procedimento da sua base de dados, o desenvolvimento ao longo do tempo. Depois fizemos também um teste de Box-Pierce, vou também executar aqui com vocês, o teste de Box-Pierce inicial, que é um teste muito simples, é o somatório de todos os rows elevados ao quadrado, multiplicado pelo número de observações, e aplicando o teste de hipótese. A hipótese nula é que a série é estacionária, e a hipótese alternativa é que não há estacionalidade na série. Bom, depois nós ficamos conversando um pouco em sala de aula a respeito da história da regressão espúria. E a partir desse problema de regressão espúria, apareceu a escola de séries temporais, destacando aí a importância de estudar a característica da tendência. Se a tendência é determinística, se a tendência é estocástica. Caso você tenha informações que a tendência tenha comportamento estocástico, o problema que isso causa à nossa base de dados é que qualquer choque que a gente impõe nessa base de dados, na geração dessa base de dados, o efeito é desconhecido e geralmente é permanente. Então ela não faz
ela não tem uma trajetória igual à tendência determinística, que ela dá um impulso e depois ela volta para uma trajetória conhecida. Nesse caso, a raiz unitária ela pode trazer um efeito aí desconhecido e permanente, sem volta para a sua origem. Os testes que nós utilizamos em sala têm a ver com esses modelos passeio aleatório, né, onde a gente tem o modelo número 1, é um passeio aleatório puro, o modelo número 2, um passeio aleatório com o intercepto, ou drift, o deslocamento, um modelo 3 com deslocamento e uma tendência, né, então a incorporação de uma tendência. Esses 3 modelos vão ser testados justamente de acordo com o teste de raiz unitária apresentado primeiramente por Dicken e Fuller, né? Esses modelos aqui, o modelo número 1, né, a diferença de YT em função de ρ1, YT-1 mais um componente de resíduo, o modelo 2, né, incorporação do meu intercepto, e o modelo 3, o intercepto mais a tendência. E aí o modelo de Dick-Fuller ampliado, que a gente explora aqui uma defasagem da variável dependente do lado direito da minha equação até obter um resíduo ruído branco, ou um resíduo que tenha um comportamento aí estável. A hipótese nula aqui é que esse ρ de qualquer um desses modelos, o modelo 1, o ρ do modelo 2, o ρ do modelo 3, o ρ do modelo ampliado, ele seja igual a zero. Se isso for verdade, eu tenho uma série raiz unitária, eu tenho uma série não estacionária. Se ele for diferente de zero, eu tenho uma série estacionária. Gostaria muito que a série fosse de primeira já estacionária. Então nós vamos fazer o teste fazendo uma regressão, né? E isso está muito bem explicado na página 748 do livro do Gujarati, mas também eu documentei bastante claramente na aula que foi ministrada aí no dia 8 de julho. O teste que eu apresentei para vocês, o teste de Dick foi uma representação aqui um pouco semelhante à representação do teste TD-Student, só para que vocês possam relembrar, a gente usa uma distribuição de probabilidade, né? E aqui eu estou simulando uma distribuição de probabilidade. Né? Agora a característica é que ele tenha um tal aqui negativo. Se o meu valor calculado, né, do ρ estiver, do teste de significância estatística do ρ estiver no intervalo entre 0 e menos tal, então eu aceito a hipótese nula, e aí eu teria que o ρ sendo igual a 0, o alfa é igual a 1, aí eu tenho um modelo passeio aleatório, eu tenho dificuldade de fazer previsões, eu tenho um problema sério, que eu tenho raiz unitária nesse modelo. Então eu gostaria, né, necessariamente que o ρ estivesse na região de rejeição da hipótese nula, para que eu tenha uma série estacionária. Mas nós vamos fazer esse exercício no R e vamos tirar essa dúvida. Bom, tem uma tabela de Dick-Fuller lá na página 890 do Gujarati, onde você tem aí as principais medidas do tal, né, tal mi e tal para esses números que a gente observa exatamente aqui. Geralmente eu coloco o teste para 5%, né, até o infinito, menos 1,95, menos 2,86, menos 3,41, como sendo o número crítico desse tal. Pronto, então discutimos isso em sala de aula, apresentei para vocês esse material, espero que vocês tenham lido esse material, e agora nós vamos necessariamente criar um critério para a escolha desse modelinho pelos critérios de parcimônia. Os dois critérios são o critério de Akaike, né, A e C, e o critério Bayesiano, né, de Schwartz. Ou seja,
é o número de observações multiplicado pelo logaritmo natural da soma dos quadrados dos resíduos mais 2 vezes k, e esse k é o número de parâmetros. Então aqui tem uma variante desse teste de A e C, que é o teste de SBC, né? E aí a gente vai verificar aquele que apresentar o menor AIC e SBC é o modelo escolhido com as defasagens definidas que caracterizam e que permitam que você tenha um resíduo ruído branco. Aí sim você faz o teste de raiz unitária do RHO. Bom, dito isso, nós vamos para o nosso exercício do RStudio, né, onde nós vamos necessariamente trabalhar a nossa base de dados, onde vocês já fizeram esse exercício em sala comigo e agora eu só vou documentar para que vocês possam praticar em sala de aula, aliás, em casa, e ficar aí bastante preparados para os nossos trabalhos que vamos desenvolver. Então deixa eu preparar aqui para a gente brincar com essa base de dados, né? Vocês vão observar que eu vou executar exatamente o que fizemos em sala, né, para que vocês possam relembrar. Então vejam, primeira parte, eu vou executar aqui a minha base de dados, né, vou trazer minha base de dados para dentro do R, no console do R, né. Eu estou aqui colocando a base de dados de TXT para dentro do meu R como uma matriz, né? Vou executar para verificar se está aqui, depois eu transformo essa matriz, no caso aqui um vetor, né? Onde eu transformo em séries temporais, né? E verifico aqui que eu tenho aqui uma série, né, do primeiro trimestre ao quarto trimestre de 1947 até o ano de 2007. Elaboro em um gráfico para podermos dar uma observada, né? E esse gráfico é um gráfico que tem um comportamento aqui um pouquinho exponencial, né? Tem um crescimento exponencial. Dito isso, eu vou tentar linearizar esse gráfico para tentar resolver um problema até um pouco mais adiante que a gente vai ter, né? Então a gente já antecipa e já transforma essa série aqui em logaritmo e observamos que o gráfico agora ela fica semelhante a uma reta, né? Como se tivesse uma linha aqui, ó. Então veja a diferença desse gráfico, que é o valor do produto interno bruto em valores correntes, em valores observados, e aqui o logaritmo do produto interno bruto, né? A escala aqui modifica um pouco e eu tenho uma semelhança aqui de uma série linear. Isso facilita muito para a gente um pouquinho mais adiante. Bom, feito isso, eu vou agora fazer a estimação dos parâmetros do ρ, né? Olha aqui, olha que eu estou usando aqui, pessoal, para fazer o cálculo da função de autocorrelação, a matriz inicial de busca, certo? Então, a função de autocorrelação, ela vai soltar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí, usando a matriz, o data frame aqui inicial, aí eu tenho facilidade para fazer esse cálculo desse jeito. Se eu usar a série temporal, ele vai dar uma modificada aqui, e eu já mostrei isso para vocês em sala de aula. Então isso eu faço para a função de autocorrelação da série original, e eu faço também a função de autocorrelação da série em logaritmo. Calculo o correlograma da série, observa o PIB e o correlograma da série original, da série inicial, onde eu tenho aqui um comportamento que vocês já conhecem, um comportamento de não estacionalidade dessa série, porque o intervalo de Bartley está passando aqui embaixo e os ρs estão todos praticamente fora do meu intervalo de Bartley. Aí eu faço também para o logaritmo e verifico o comportamento. Observe que quando eu faço logaritmo, olha a diferença, praticamente nenhuma. Olha, né, o logaritmo e o PIB. Ó. Observem que praticamente não tem diferença na trajetória. Então,
eu estou aqui com uma base de dados não estacionária, seja ela em nível, seja ela em, é, em logaritmo. Muito bem. Feito isso, eu posso fazer o exercício de box piercing, né, que vocês podem, ali na página do Gujarat 747, vocês podem observar, né, esse material, deixa eu ver se é 747, né, vocês podem observar que esse resultado é semelhante ao que está no livro. Então vocês podem observar, eu fiz aqui para o leg 1, 2, 4, 8, 12, 16 e 20, mas vocês podem fazer de todos. Então aqui o teste de box pierce e o teste de lung box, né, que também é uma variante do teste de estabilidade, não traz muita diferença nos seus valores aqui calculados e a conclusão é a mesma, a série não é estacionária. Bom, feito isso, aí nós estamos já com uma percepção da base de dados, como que ela se comporta, como é que ela se comporta, como que a gente já percebeu que essa série ela tem uma trajetória não estável, uma série não estacionária, e agora eu vou fazer o teste propriamente dito de raiz unitária, né? O teste de raiz unitária eu vou exigir de vocês que vocês façam a instalação do pacote chamado Urca, né? Então vou executar aqui requisitando a Urca para dentro do meu console, né? Vou aqui aplicar esse comando para eliminar aquela notação científica quando os resultados forem estimados. E aí eu tenho aqui o primeiro modelo, o modelo de Dickey-Fuller, né? Que é exatamente, observem aqui, que aqui eu vou ter, né, o resultado do modelo, olha, Dickey-Fuller, teste Dickey-Fuller, o teste de um modelo com um modelo de regressão linear, né? Aqui está a composição do modelo, como que está escrito o modelo. Ele segue exatamente aquele material que a gente já tinha apresentado aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse primeiro material aqui, né, onde a gente já tinha apresentado para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Olha aqui, ó. Esse primeiro modelo aqui, ó. Modelo alfa, desculpe, primeira diferença de yt, ρ1, yt menos 1 mais o resíduo, né? Então eu tenho aqui, na realidade, dentro desse meu modelo de regressão, eu tenho exatamente isso, olha. O resíduo aqui, uma característica do resíduo que eu estou vendo, né? O coeficiente z leg 1 e aqui o t que vai me dar o teste de hipótese aí para o nosso exercício, né? Esse t 12.93 ele vai ser transferido aqui para baixo, olha, né? 12.927 e vou comparar com esse 5% aqui, ó, de menos 1,95. Lembre-se, eu estou aqui novamente aplicando aquele material que eu apresentei para vocês até agora, como por exemplo aqui, olha, o tal é menos 1,95. Então o valor calculado é 12, então está para o lado de cá. Ó. Então ele não está na região de aceitação da hipótese nula, está fora. Só que está com sinal positivo, esse é um problema, né? Porque ele deveria estar com sinal negativo. Então aqui eu já tenho uma evidência de que eu não tenho uma série estacionária, tem um problema aqui no meu modelo. Então aqui eu vou fazer exatamente o meu exercício, né? Meu exercício agora eu vou fazer para que eu possa ter mais certeza de como que essa série se comporta. Então o primeiro modelo, né, eu já coloquei aqui como sendo um modelo não muito bom, um modelo que já está com problema, e agora vamos fazer os exercícios. Modelo 2, aqui ó, Dickey-Fuller colocando agora o intercepto, então eu tenho novamente aqui já a regressão,
e o valor agora do t calculado é menos 1,52. Então ele está aqui, ó, menos 1,52 comparado com menos 2,88. Então ele está dentro da área de aceitação da hipótese nula, do teste. Então aqui eu teria raiz unitária, né? Isso é válido para o modelo 2, isso é válido para o modelo, né? Nós vamos aqui também verificar o modelo 3. Olha lá, ó, menos 1,81 e menos 3,43. Então ele está dentro da área de aceitação da hipótese nula. Só que aqui eu não tenho certeza se o resíduo é ruído branco. Então eu teria que fazer um teste aqui. Mas eu vou pedir para vocês fazerem os 3 exercícios para vocês praticarem. Estou usando o modelo 1, sem nenhuma defasagem do lado esquerdo para o lado direito. Então estou calculando aqui os 3 modelos típicos de teste do Dick Fuller. Feito isso, eu vou para o modelo, né, na página 751 do Gujarat explica como que a gente faz o modelo Dick Fuller ampliado. Então está aqui o modelo Dick Fuller ampliado, né, onde eu vou colocar aqui 4 defasagens, né, vou pegar o resultado, vocês podem confirmar lá com o livro, né, que vocês podem abrir lá na página e observar que os resultados aqui estão bem parecidos com os resultados que estão lá publicado lá no livro. Então pode observar que vai estar tudo batendo bem direitinho, né? E a estatística de teste que eu vou usar é sobre o ρ 1, né? Menos 2,34, ele está aqui embaixo, ó, e eu vou observar aqui em relação ao 3,43, ele está dentro da área de aceitação da hipótese nula, e se ele estiver na área de aceitação da hipótese nula, essa série tem comportamento de raiz unitária. Bom, eu vou fazer aqui também um exercício para 10 defasagens, olha. Vocês vão observar aqui, ó, olha lá. 10 defasagens, que eu posso colocar 10 defasagens aqui e verificar como é que o resíduo se comporta. A rigor, o que eu teria que fazer aqui era checar se esses resíduos que saem dessa regressão, esse resíduo que está aqui, ó, né, ele tenha um comportamento estacionário, né? Se esse resíduo aqui, ó, ele está estacionário. Então teria que fazer esse teste. Para a gente ter certeza que a gente está escolhendo o modelo certo para fazer o teste em raiz unitária, a gente aplica o que eu mostrei para vocês ali atrás, que é o processo de parcimônia, o critério de parcimônia. Processo AIC ou processo SBC. Né? Então eu vou rodar aqui para vocês, vocês vão ver aqui, e aqui eu vou colocar, ó, seleção de lags de acordo com o critério AIC, né? Ou seleção de lags de acordo com o critério Schwartz, ou o critério Bayesiano. Então tem os dois critérios, eu vou utilizar os dois critérios, né? Obviamente eu também já fiz esse exercício, eu já percebi pelo critério aqui AIC que o SBC, veja bem, AIC ele me soltou um critério, né, com 4 defasagens, ó. Então, eu tenho aqui um lag até 10, ele me soltou que na quarta defasagem eu já tenho resíduo ruído branco. Então eu vou vir aqui, né, e olhar exatamente qual é a estatística que foi gerada, né, para teste. Olha, deu positivo, deu ruim aqui, né? E depois eu vou fazer pelo SBC. Olha lá, vou fazer o SBC, ele vai me soltar, olha lá, o SBC ele me soltou somente uma defasagem, ó, né? Então ele está um pouquinho melhor. Pelo critério da parcimônia, eu escolho aquele que falta menor defasagem. E vou fazer isso até chegar a um resultado razoável. Aqui, por exemplo, como eu tenho um valor positivo dentro de um espectro negativo, então eu tenho uma série não estacionária. Né? De certa forma, ele está confirmando o que a gente já viu nos outros dois testes que aplicamos. Esse é o modelo 1, esse é o modelo 2, né? Onde eu tenho aqui, olha, 1,62 menos 2,88. Eu tenho o modelo 3, né? Modelo 3, menos 3,16 contra 3,43. Né? E aí eu tenho, né, o critério de seleção baseado no modelo Bayesiano,
Então, geralmente o modelo bayesiano ele é mais parcimonioso, ele tem um número menor de parâmetros, então seria o escolhido. Né? Eu vou deixar vocês usando o modelo bayesiano para a série que vocês estão trabalhando. Bom, aí depois nós vamos observar que, além de fazermos o teste aqui do nosso modelo, né? Aliás, diversos modelos. Vamos pegar aqui o teste, né, que a gente utilizou com defasagens aqui, ó. Então aqui eu tenho o ρ, né, a tendência, o intercepto e uma defasagem aqui. Então esse aqui é um modelo que a gente está utilizando para fazer o teste de raiz unitária. O teste de raiz unitária, essa 3.16 caiu dentro da área de aceitação da hipótese nula, então eu tenho aqui um problema, né, de raiz unitária. Olha, para saber se eu posso corrigir isso fazendo um processo de diferença estacionária, ou seja, a forma ao invés de trabalharmos com a série original em nível, né, e esse problema aparecer com o resultado não satisfatório, então para corrigir isso, o que a gente faz? A gente estima o modelo em primeira diferença. Né? E para calcular a primeira diferença, simplesmente eu venho aqui e coloco esse dif aqui, ó, diferença no logaritmo. Então aqui eu também faço uma repetição do modelo 1 com a primeira diferença, né, e verifico como aqui está o resultado. Olha aqui, ó. Na primeira diferença, o modelo 1 já deu estacionário, já saiu bem acima do teste do valor crítico. Aí eu tenho aqui o modelo 2, na primeira diferença. Olha. Opa, pera lá. Aqui. O modelo 2, usando o critério de AIC, olha lá, 5.11 contra menos 1,95. Então, também estacionário na primeira diferença. Aí o modelo 3, ó, menos 8,27 contra menos 3,43. É estacionário. E no Dick-Fuller ampliado, eu coloco até 10 defasagens. Assim, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por que eu coloco 10 defasagens? Geralmente, como eu estou trabalhando com dados mensais, eu poderia ir até 12, né, 12 meses, ou seja, quanto tempo os agentes olham para aquela série e quanto tempo eles demoram para reagir. Então, eu estou colocando 10 defasagens como um período razoável. Então, aqui eu colocaria 10 defasagens, né, até 10 defasagens, e o critério me dá exatamente, nesse caso aqui, ó, olha, 4 defasagens. O critério ótimo foi de 4 defasagens. Então, eu, apesar de ter definido para ir buscar até 10 defasagens, o modelo me deu 4 defasagens. Então, em primeira diferença, eu teria aí até 10. Agora, em segunda diferença, eu vou fazer também o teste aqui, só para poder experimentar, né, e verificar exatamente o que acontece na segunda diferença. Olha, estacionário. Ó, opa, peraí que eu estou aqui. Aqui. Olha lá, estacionário. Olha esse modelo 3. 23 contra 3 de 43, estacionário. Né? Então veja que eu coloquei aqui o modelo Dick-Fuller ampliado até 10 defasagens. Aqui eu vou colocar 10 defasagens. Aqui, deixa eu rodar isso aqui de novo. Olha lá, 11,02 menos 3 de 43. Então, pessoal, esse é o exercício de vocês, né? É um exercício para verificar a primeira diferença, aqui, ó. Aqui, ó, primeira diferença, certo? Diferença. E a segunda diferença, fazendo a diferença da diferença. Olha aqui, ó. Diferença da diferença, ó. Certo? Do logaritmo. Então, veja o que eu estou fazendo. Eu transformei a minha série em logaritmo, porque eu vou transformar a série numa linha reta,
critério da parcimônia, mais simples é escolhido ao complicado. Depois eu vou calcular a raiz unitária da série original em logaritmo. Depois eu vou fazer, bom, se eu fizer a primeira diferença, a série vai se transformar em estacionária? Bom, o exercício aqui apresentou que sim. E quando eu faço a diferença do logaritmo, o que eu estou calculando? Estou calculando como se fosse uma taxa de crescimento. Né? Então, eu estou trabalhando na taxa de crescimento ao invés de trabalhando no dado original. Então, essa é a nossa aula, né? O nosso resumo da nossa aula, que vocês tiveram aí comigo na quarta-feira. E aqui fica nada mais, nada menos, um exercício para vocês praticarem, para vocês exercitarem, e na quarta-feira a gente volta a conversar e vocês apresentem aí os resultados do teste de raiz unitária para a série que vocês fizeram. Então é muito simples o trabalho, né? E a gente já vai ter na quarta-feira a continuidade desse assunto, que vai ser o modelo de previsão usando os modelos ARMA ou modelo ARIMA, se for o caso. Ok, pessoal? Então era isso. Bons estudos, bom trabalho. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês no Teams ou no WhatsApp. Ok? Então, até breve.